Queridos pais do Senhor Jesus, esse é o canal Meditações Bíblicas Itílio Pontes. Hoje nós iremos meditar novamente na Palavra de Deus. E antes de mais nada, eu pediria a você que se inscrevesse no canal. Hoje vamos meditar num tema que eu sinto que tem sido uma necessidade no sentido de resposta para muitas pessoas entenderem o momento que nós estamos passando, e exige reflexão na palavra de Deus sobre a submissão do Espírito Santo de Deus, porque se do alto não for dado nada, nada eu entenderei. Então, que você compartilhe este vídeo, que ele tem grande relevância para você entender o nosso real propósito, enquanto seres humanos. Amém? Então compartilhe e se inscreva no canal. Vamos orar antes de mais nada, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, em submissão, para que eu possa elucidar e explicar esta palavra como verdadeiramente ela é, Senhor, sem desvios. Aleluia, em nome de Jesus, sabendo que eu sou falho, mas o Senhor terá misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Se você não tiver um exemplar da Bíblia, você pode ver na versão do celular mesmo. Não tem problema. No livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. E no primeiro capítulo. Gênesis capítulo 1. Versículo 26 e 27. Que diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? E aqui temos uma parte do relato da criação. No capítulo 1, Deus ele vai dizendo como ele fez, pela sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra, logo nos primeiros versículos, não é? A terra era sem forma, vazia, e ele vai dando sequência até chegar à criação do homem. Mas aqui, nesse texto, a meditação principal, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é o propósito para que Deus nos criou. Não que seríamos iguais a Deus, mas o texto diz bem claramente, o homem à nossa imagem e semelhança. Semelhança não é igual. Mas, ou seja, Deus nos criou para que tivéssemos vida eterna. Quando ele criou Adão, e a partir de Adão ele criou Eva, tanto que ele disse aqui, macho e fêmea os criou. Então, porque não era bom que o homem estivesse só. E aí, mas logo no início, Deus estabeleceu um princípio, eu poderia dizer um princípio moral, quando ele disse que Adão poderia desfrutar de tudo aquilo que havia no jardim do Éden, mas que ele não comesse da árvore do bem e do mal. Havia uma árvore que poderia quebrar essa relação de imagem e semelhança de Deus, de proximidade com Deus, porque Deus nos criou para reinar sobre todos os animais, como disse aqui, sobre os peixes do mar, sobre os répteis, sobre o gado, etc. Só que o homem, ele quebra este pacto no momento que ele desobedece a Deus. Então, Adão, houve primeiro a tentação, A serpente tentou Eva, e Eva também aliciou Adão, mas Adão sabia, porque Deus estabeleceu, o próprio Deus, todos os dias no cair da tarde. Se você ler os primeiros capítulos, você vai ver que Deus todos os dias vinha conversar com Adão. Veja que nível, imagine esse nível de intimidade, O próprio Deus vir conversar com Adão.
E aí, mas Adão desobedeceu, comeu desse fruto proibido, porque Deus disse, se ele comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, esse homem estaria separado de Deus. E para toda desobediência tem uma consequência. Foi aí que o homem, a natureza humana, caiu. Por que eu digo a natureza humana? É a natureza da carne, certo? Adão foi tentado e caiu. Ele poderia ter negado, ele tinha essa opção. Porque Deus não coloca ninguém numa condição sem ele lhe dar uma opção. Ele lhe dá uma opção de escolher. Mas aí nós nos separamos. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Adão. Da mesma forma que eu sou filho do meu pai é filho do pai dele, da mãe, e etc. Por aí vai. Vamos chegar numa árvore genealógica primordial, inicial, que é Adão e Eva. E aí todos nós caímos e nos separamos de Deus. E aí você se pergunta, esse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, eu sei que perderam muitas pessoas na família, entes queridos, certo? Outros estão passando momentos difíceis nos hospitais. Mas o que eu quero lhe dizer, que isso não é culpa de Deus. Muitos tentam culpar a Deus, porque fazem aquela seguinte indagação. Está acontecendo isso, o que é que Deus faz? Mas você tem que entender que nós nos separamos de Deus logo em Adão, quando Adão tomou essa atitude. Em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Mas o Senhor, aprove a Deus que com a sua graça e misericórdia, Ele, na eternidade, Ele já tinha um plano. Deus não é pego de maneira desprevenida, certo? De surpresa. Ele tinha um plano salvífico para nós. E esse plano só poderia ser do céu. Houve um plano, como é que eu poderia dizer? Nos próximos vídeos eu posso até elucidar isso, com relação à lei, né? Um plano transitório, mas que ele não era, pelo próprio nome ser transitório, ele não era eterno, né? A lei do Senhor, ela era perfeita porque vinha de Deus, mas o homem não é perfeito. O sangue de bodes e outros animais não podia santificar nada, não podia justificar ninguém. Então, foi necessário que o próprio Deus, mediante o seu Filho, por aquela situação de geração miraculosa, porque foi o próprio Espírito Santo de Deus que colocou a semente no ventre de Maria. Então, não foi uma condição normal. Então, o próprio Deus, como diz João, capítulo 1, versículo 14... que ele se fez carne e habitou entre nós. Então, mediante o sacrifício do próprio Deus, que foi Jesus, pelo sacrifício de Jesus, aí nós temos condição de nos achegar, de nos aproximar de Deus, porque aquele sangue ali era puro, sem mácula, sem mancha, e pudemos nos achegar a Deus. A graça nos foi oferecida mediante essa satisfação. A satisfação não poderia vir com alguma obra. Então, se você pensa que você está praticando, não que isso não seja bom, tá? Não estou dizendo isso. Que você está praticando caridade, que crê em Deus, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Mas se você for pensar, nenhuma carne pode se justificar diante de Deus. Só quem pode nos justificar é o sangue. Olha as características, viu, que eu vou colocar. O sangue redentor, justificador, supridor, que pode perdoar pecados. É o sangue de Jesus. Porque é um sangue puro, e ele se fez pecado por nós, mesmo sem ter pecado. Então, a graça nos é oferecida. Aí você pode me perguntar, mas irmão Etílio, e como que eu faço? Eu creio em Deus, sim, mas você tem que se arrepender. É necessário você crer, arrependendo-se dos seus pecados e entregando a sua vida
a Jesus, que é aquele que nos salvou. E isso não precisa de práticas, não. Isso aí você pode fazer em qualquer lugar, até mentalmente. Agora você tem que se entregar de todo o coração, porque Deus escreveu, não da maneira que Ele escreveu no deserto, em tábuas. Dessa vez, essa lei está escrita no nosso coração. Então, e como é que eu vou mudar minha vida? Porque nós não sabemos, essa pandemia está provando a situação que o mundo se encontra. Muitos se preocupam só com o momento, esse momento que nós estamos vivendo. Eu vou tomar vacina, eu vou fazer isso, fazendo planos, mas estamos vendo que não podemos fazer plano de nada. Então, aproveite a vida ainda, se nós temos, para nos desgastar para Jesus. Se entregue primeiro a Ele e se desgaste por Ele, porque melhor é estar com Jesus do que sem Jesus, porque as suas promessas de vida são eternas. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro dando o primeiro passo, me arrependendo, crendo e me arrependendo dos meus pecados, entregando a minha vida ou a sua vida a Jesus. E eu tenho certeza que Ele fará uma grande obra em sua vida. E quando eu falo grande obra, é importante eu explicar. Eu não estou dizendo que Deus vai lhe dar riqueza, não. Isso não tem nada a ver. A Bíblia diz, pode ser que Ele lhe dê porque Ele é Deus. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo, Ele está controlando tudo, Ele sabe de todas as coisas. Mas eu estou falando no sentido espiritual. Porque uma das grandes coisas hoje que afeta a humanidade são as doenças da mente. Não é? Quantas pessoas estão aí depressivas, quantas pessoas aí estão com problemas diversos, mas Jesus é a chave para tudo, amém? Então que você possa meditar nesta palavra e façamos o homem nossa imagem e semelhança, ele só pode ser restituído quando nós cremos e nos arrependemos nos nossos pecados. Mas mesmo assim, nós teremos as batalhas espirituais, porque nossa natureza ainda é carnal. Mas eu falo o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que quando o Filho do Homem vier, aquilo que é corruptível, que é a nossa carne, se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade e gozaremos de vida eterna em abundância para toda a eternidade, glorificando aquele que é digno de honra, glória e louvor, Jesus Cristo. Amém? Compartilhe este vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas e o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Deus os abençoe.